Colenda, Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, registrando hoje, dia 3 de fevereiro do ano de 2026. Nossos cumprimentos e registro de presença da desembargadora Lira, do desembargador Carneiro Lima, justificando a ausência da desembargadora Lígia por encontrar-se em gozo de férias. E, em razão disso, já adiantando, os processos em que a desembargadora Lígia é relatora ou revisora não poderão ser julgados nesta sessão. Também cumprimentamos e registramos a presença de Sua Excelência, a doutora Procuradora de Justiça Maria Magnólia Barbosa da Silva, Sua Excelência, a doutora Defensora Pública, doutora Aline Lima de Paula Miranda. Também cumprimentamos as advogadas, aos advogados que nos acompanham, seja presencialmente ou remotamente, destacando aquelas e aqueles que farão sustentação oral. Nossa saudação aos servidores, colaboradores do Tribunal de Justiça, estagiários, partes, público em geral que nos acompanha pelas redes sociais. No início dos trabalhos, submeto à aprovação, apreciação e aprovação a ata da sessão ordinária do dia 27 de janeiro. Alguma restrição à sua aprovação? Pela aprovação. Pela aprovação. Declaro aprovada a referida ata. Passarei agora a proclamar os resultados referentes aos feitos já julgados pela turma julgadora por unanimidade. Julgamentos onde não há nenhuma divergência. Na sequência, passaremos ao julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral. Como faço costumeiramente, identificarei o item do processo e o resultado final, já enfatizando que todos que serão proclamados são julgados por unanimidade. Iniciando o rol dos processos, esta pauta, item 1, conhecido e concedido o habeas corpus. 2, parcialmente conhecido e denegado. 3, conhecido e concedido. 4, conhecido e concedido. 5, conhecido e concedido. 6, prejudicado. 7, não conhecido. 8, conhecido e denegado. 9, não conhecido. 10, conhecido e denegado. 11, parcialmente conhecido e denegado. 12, não conhecido. 13, conhecido e parcialmente concedido. 14, conhecido e denegado. 15, conhecido e concedido. 16, parcialmente conhecido e denegado. 17, conhecido e denegado. 18, conhecido e concedido. 19, conhecido... esse aqui não tem votação unânime. Será julgado no final. 20, conhecido e denegado. 21, conhecido e concedido. 22, conhecido e concedido. Também não tem votação unânime. Será julgado no final. 23, não conhecido. 24, conhecido e denegado. 25, conhecido e denegado. 26, conhecido e denegado. 27, conhecido e denegado. 28, conhecido e denegado. 29, conhecido e denegado. 30, parcialmente conhecido e denegado. 31,
prejudicado. 32, conhecido e denegado. 33, prejudicado. 34, conhecido e parcialmente concedido. 35, não conhecido. 36, relatoria do desembargador Carneiro Lima, retirado de mesa para ser julgado por decisão monocrática. 37, conhecido e denegado. 38, não conhecido. De ofício determinada a reanálise da prisão do paciente. 39, não conhecido. 40, parcialmente conhecido e denegado. 41, prejudicado. 42, conhecido e concedido com cautelares. 43, conhecido e denegado. 44, relatoria do desembargador Carneiro Lima, retirado de mesa. Havia até uma inscrição para sustentação oral, mas o relator retirou de mesa. 45, conhecido e denegado. 46, não conhecido. 47, também relatoria do desembargador Carneiro, adiado a seu pedido. 48, conhecido e parcialmente concedido. 49, conhecido e denegado. Em julgamento, conflitos de competência, item 1, prejudicado. 2, competente o juízo suscitante, que é o juiz de direito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, de Crato. 3, competente o juízo suscitante, juiz de direito do primeiro núcleo regional de custódia e inquérito, sede Juazeiro. Em julgamento, embargos de declaração, item 1, conhecidos e rejeitados. 2, conhecidos e rejeitados. 3, conhecidos e rejeitados. 4, conhecidos e rejeitados. Em julgamento, processos de pauta, pauta número 49, de 2025. Item 1, relatoria da desembargadora Lígia, como adiantei no início, estando em gozo de férias, não poderá ser julgado nesta sessão. Fica, portanto, retirado de pauta em face das férias da relatora. Em julgamento, processos da pauta de número 50, de 2025. Item 2, apelo conhecido e parcialmente provido. 3, conhecido e parcialmente provido. Em julgamento, processos da pauta número 1, de 2026. Item 4, conhecido e desprovido o recurso. Pauta de número 2, 2026. Item 5, conhecido e desprovido o recurso. 6, conhecido e desprovido. 7, parcialmente conhecido e provido o recurso. 8, conhecido e desprovido. 9, conhecido e desprovido. 10, conhecido e desprovido. 11, conhecido e desprovido. 12, conhecido e desprovido. 13, conhecido e desprovido. 14, conhecido e desprovido. 15, conhecido e desprovido. 16, conhecido e desprovido. 17, conhecido e provido o recurso interposto por Antônia Aristênia da Silva Lino. Conhecido e desprovido o recurso de Pedro Aguiar Carneiro Filho. 18, conhecido e desprovido o recurso de José Adriano Bezerra dos Santos. Conhecido e parcialmente provido o de Everton Mateus Martins dos Santos. 19, recursos de Francisco Ramires e Marcos Vinícius, conhecidos e parcialmente providos. Recurso de Mateus Araújo, parcialmente conhecido, e na parcela cognoscível, parcialmente provido. 20, conhecido e parcialmente provido.
21, recurso de Francisco Deilson, conhecido e parcialmente provido. Recurso de Brena, Caroline e Antônio Carlos, parcialmente conhecido e na parcela cognoscível desprovido. 22, conhecido e provido. 23, conhecido e desprovido. 24, conhecido e provido. 25, conhecido e provido. 26, conhecido e provido. 27, conhecido e parcialmente provido. 28, conhecido e desprovido. 29, conhecido e desprovido. 30, conhecido e desprovido. 31, será julgado com sustentação oral. 32, conhecido e parcialmente provido. 33, conhecido e desprovido. 34, conhecido e desprovido. 35, conhecido e desprovido. 36, conhecido e parcialmente provido. 37, relatoria do desembargador Carneiro Lima, retirado de pauta. 38, conhecido e desprovido. 39, conhecido e desprovido. 40, conhecido e provido. 41, conhecido e desprovido. 42, conhecido e desprovido. 43, relatoria do desembargador Carneiro, retirado de pauta. 44, conhecido e provido. 45, conhecido e parcialmente provido. 46, conhecido e desprovido. 47, conhecido e desprovido. 48, conhecido e desprovido. 49, adiado a pedido do relator. 50, conhecido e desprovido. 51, conhecido e desprovido. 52, conhecido e desprovido. 53, adiado a pedido do relator. 54, conhecido e parcialmente provido. 55, conhecido e provido. 56, conhecido e parcialmente provido. 57, conhecido e desprovido. 58, adiado a pedido do relator. 59, idem. 60, também. 61, conhecido e desprovido. 62, retirado de pauta a pedido do relator. Todos esses de relatoria do desembargador Carneiro. Esse fora o último processo, objeto de julgamento por unanimidade, sem pedido de sustentação oral. Chamo, nesse momento, o item 31 do roteiro de pauta. Processo do item 31 de pauta. Apelação de número 240225, dígito 04, ponto 2021, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 3 zeros, 1. Apelante Francisco José Negreiros Lopes e outros. Apelado o Ministério Público. A relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira e minha a revisão. Para sustentar oralmente, inscritos os doutores Valdir Francisco dos Santos Sobrinho, para fazer sustentação oral presencial, na defesa do apelante Daniel da Costa Leandro. Na sequência, inscrito para sustentar virtualmente, o doutor Gleidson Gomes Silva, na defesa do apelante
Francisco José Negreiros Lopes. Nesse momento, concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Valdir Francisco dos Santos Sobrinho, como dito, na defesa do apelante Daniel da Costa Leandro, para apresentar suas razões pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor desembargador-presidente, Mário Parente, doutora Lira Ramos, doutora Lígia, doutor Carneiro, procuradora Maria Magnólia. Excelência, primeiramente eu quero só corrigir um equívoco. Na verdade, na minha sustentação oral, eu vou apresentar tanto para o Daniel da Costa Leandro, como para o Francisco José de Negreiros. Foi até enviado e comunicado por e-mail de forma antecipada. Tá bom? Obrigado, Excelência, pela atenção. Tá, então, nós não teremos a sustentação do Dr. Gleidson. Excelência, pela ordem. Vai sim, tá a minha sustentação. Tá. Na defesa de qual apelante? Francisco José de Negreiro Lopes. É o mesmo? Excelência, é porque tem dois advogados, na verdade. Eu acho que os dois advogados pediram a sustentação oral, eu vim fazer presencial e o doutor Gleidson. Então, no caso, os senhores dividirão o tempo, correto? Perfeito. Sem nenhum problema, Excelência. Pois não. Então, o tempo é dado, para ficar bem claro, o tempo é de 15 minutos para ser dividido conforme os senhores tiverem acertado entre si, tá? Esses 15 minutos, tá bom? Tudo bem. Vossa Excelência tem a palavra inicialmente. Obrigado, Excelência. Excelência, aqui trata-se de uma ação penal da Vara de Delitos de Organização Criminosa. O apelante, ele foi processado e denunciado pelo crime previsto no artigo 2, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013. No incidente de pedido de prisão preventiva, fora deflagrada a operação e ele não foi preso na oportunidade. Todavia, no decorrer da ação penal, no dia 29 de janeiro de 2024, fora efetuada sua prisão e proferida a sentença no dia 2 de setembro de 2024, totalizando assim 7 anos ou 7 meses e 4 dias de prisão. Excelência, aqui tem dois pontos cruciais. É a análise de mérito e uma análise do quanto da pena no que tange a questão do regime aplicado na sentença condenatória. No que condiz ao mérito da ação penal, o apelante foi processado exclusivamente por uma suposta identificação da autoridade policial, no qual concluiu, na sua fase de investigação, sem qualquer elemento externo comprobatório, de que o senhor Francisco José de Negreiros Lopes seria a pessoa de CH. Conforme consta nas folhas 30 e 31 do processo, a própria autoridade policial informa que não tem, naquele momento, qualquer tipo de informação sobre a pessoa de CH. Quando, no relatório final, ao final do processo, faz uma mera menção simples e singela, indicando o seguinte, que concluiu, com base exclusivamente em análise de campo, de que a pessoa do senhor CH seria o meu cliente, o apelante, o senhor Francisco José de Negreiros Lopes. Pasme, Excelência, sem qualquer confirmação. O titular do ramal nunca foi chamado perante a DRACO, a Delegacia de Repressão, no qual investigou o caso, nunca foi chamado na delegacia para prestar esclarecimentos e informar se seria o proprietário da linha identificada na conversa com Almerinda ou não. O senhor Francisco José, em fase de investigação, também nunca foi chamado para tal. Iniciando a instrução processual, em fase de instrução processual, todas as testemunhas de acusação foram ouvidas, as testemunhas de defesa e os réus. O senhor Francisco José de Negreiros relatou não conhecer nenhum dos outros corréus da ação penal, como também os corréus comunicaram que não conheciam ele. Indagada a autoridade policial sobre como chegou à conclusão de que o senhor CH seria o apelante Francisco José de Negreiros Lopes, ele apenas se resumiu a relatar o seguinte, que, com base em análises de campo, concluiu que Francisco José seria CH por conta de investigações contidas na inteligência da polícia. Excelência, sem qualquer outra análise necessária mínima para confirmar tal informação.
a autoridade policial sequer teve a atenção de chamar o proprietário do ramal para prestar esclarecimentos em sede de delegacia na fase investigatória. Portanto, excelências, em primeiro plano, nós viemos o quê? Solicitar e pleitear a absolvição do senhor Francisco José de Negreiros Lopes por não ter, por qualquer prova mínima, capaz de sustentar uma condenação. A autoridade policial investigativa em fase de investigação, como também na instrução processual, diante do contraditório da ampla defesa, não ficou comprovada qualquer confirmação de que o titular, no diálogo com Almerinda, seria o senhor Francisco José de Negreiros Lopes. Desta feita, excelência, em uma análise inicial, vem requerer já de plano a absolvição do meu cliente, do apelante Francisco José de Negreiros Lopes. Em segundo ponto, excelências, a condenação de forma subsidiária, é importante a gente relatar isso, o mesmo foi condenado nos termos da denúncia e aplicado uma pena de 8 anos e 3 meses de condenação. 8 anos e 3 meses de condenação. Na sentença condenatória, o colegiado da Vara de Delito de Organização Criminosa relatou que não iria realizar a detração, preste atenção, não iria realizar a detração, por quê? Porque não teria tempo hábil de prisão do apelante para modificar o regime. Ocorre, excelências, que o mesmo estava já há 7 meses preso, ou seja, caso viesse a ser realizada a detração de 8 anos e 3 meses, reduzindo esses 7 meses, seria menor do que 8 anos. Ele é primário, tecnicamente primário, apesar de ter uma ação penal em seu desfavor, essa ainda está em fase de tramitação sem qualquer trânsito em julgado, e possibilitaria, assim, de imediato e de plano, que fosse modificado o regime aplicado, como também considerado essa situação do regime semiaberto, aplicar o entendimento das cortes superiores e conceder o direito de recorrer em liberdade. É importante ressaltar, excelência, nesse ponto, excelências, que 2 meses antes dessa situação acontecer, em um outro processo, no qual este advogado também representou um outro réu, o próprio colegiado reconheceu para um réu que tinha condenação trânsito em julgado uma detração, como também o direito de recorrer em liberdade. Foi até mencionado, está nas páginas 1901 da nossa apelação, que no processo número 014-4962, 81/2017, o senhor Caio Ítalo, que é patrocinado por este causídico, foi condenado a 9 anos e 6 meses e estava há 1 ano e 7 meses preso. E o colegiado da Vara de Delito de Organização Criminosa, mesmo ele sendo uma pessoa condenada com trânsito em julgado, reconheceu o direito à detração, aplicou o semiaberto e concedeu o direito de recorrer em liberdade. Este causídico diligente mencionou isso no pedido de reconsideração, entretanto, o colegiado indicou que o recurso cabível era apelação. Desta feita e resignados, excelência, com isso, nós viemos primeiramente pleitear, em ponto A, a absolvição do cliente por ausência qualquer de prova, uma vez que não ficou constatado e comprovado o seu envolvimento ou a conclusão de que este seria o senhor CH mencionado no relatório técnico do senhor delegado, e de forma subsidiária, excelência, caso vossas excelências entendam que, sim, pode estar mantida a decisão do colegiado no sentido de condenar, que em segundo plano, na fase do quanto da pena, que seja sim reconhecido o direito à detração do mesmo, conforme até mesmo por ser uma questão de segurança jurídica e de isonomia, que seja reconhecida, seja feita a detração, reduzindo os 7 meses e 4 dias que permaneceu preso, aplicando assim o regime semiaberto e concedendo o direito de recorrer à liberdade. Sem mais delongas, finalizando a minha sustentação, excelências, em um dos 2 pontos sendo aceitos por vossas excelências, requer a expedição do competente alvará de soltura. Sem mais, excelência. Obrigado. Pois não, doutor, agradecemos também. Com a palavra, o doutor Gleidson Gomes Silva, sustentando remotamente na defesa do apelante Francisco José Negreiros Lopes, adiantando que restam 6 minutos para o término do prazo. Doutor Gleidson tem a palavra. Excelência, vou abrir mão da sustentação. Pois não. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo.
Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ouvindo? Com sucesso? Em nome do Ministério Público, cumprimento a todos, principalmente a nossa relatora, desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Nossos cumprimentos a todos que integram a primeira Câmara Criminal na sua pessoa. Cumprimentamos aqui com muita honra a nossa defensora pública, a doutora Aline, tá? A todos os advogados e principalmente os defensores públicos, que hoje nos dá, assim, a honra da sua presença. Excelência, quero dizer a Vossa Excelência que o parecer do Ministério Público, que consta das folhas 2.639 até 2.743, dá no total de 105 páginas. Por que é tão grande o nosso parecer? Porque são 7 pessoas que recorreram, 7. Então, foi explicado item por item, apreciado todos os itens de cada recurso, de todas as partes, independente dessa redução aí do nosso atual advogado só para o seu cliente. Então, todos os clientes foram avaliados pelo Ministério Público, todas as provas foram avaliadas. É muito demorado a gente fazer um parecer desse, desembargadora Lira, é muito difícil. Muito difícil porque a nossa denúncia são 12 pessoas que integram a organização e somente 7 recorreram. Desta maneira, eu vou copiar o nosso último advogado que falou aqui. Eu vou me restringir a manter, ratificando em todos os termos o parecer do Ministério Público e solicitando mais uma vez que seja pelo conhecimento dos recursos, mas conhecimento parcial, e na parte conhecida pelo improvimento dos apelos de Maria Capelini Martins Rodrigues, Rosilane Barbosa da Silva, Francisco José Negreiros Lopes, Everton Luiz de Souza Barbosa, Daniel da Costa Leandro, Antônio Wesley Caetano de Souza e René Castro de Souza. Então, nada mais o Ministério Público tem a acrescentar, já que esse trabalho foi muito extenso, desembargador, demoramos muito tempo na sua realização. Pedimos, portanto, a condenação no que se refere à defesa em todos os itens. Portanto, retorno a palavra à sua excelência, o presidente desembargador Mário Parente, para os devidos fins de direito, e de já agradecendo, excelência. Obrigado também, doutora Magnólia. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lira, com a sugestão, se Vossa Excelência concordar, para se ater no que tange à fundamentação, já que vai apresentar o voto vista, aos recorrentes Daniel e Francisco José, porque foram os únicos que tiveram sustentação oral. Desembargadora Lira, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, desembargador Carneiro. Boa tarde, doutora Magnólia. Boa tarde, doutora Aline, doutora Larissa, em nome de quem saúde todos os servidores, forças policiais, servidores, meus senhores e minhas senhoras. Vamos passar logo direto, como o desembargador Mário sugeriu, da razões de decidir na admissibilidade do pleito de realização de detração penal da apelação de Francisco José, que também saúdo também o doutor Valdir e o doutor Gleidson, os advogados deste caso. Em que pese o recorrente tenha solicitado que seja detraído o período que cumpriu a pena provisoriamente, sabe-se que, nos termos do artigo 66, inciso 2c, da Lei 7.210, de 1984, a competência para providenciar a referida detração é do juízo da execução. Dessa forma, deixo de realizar a detração do período já cumprido e de analisar a possibilidade de progressão de regime ante a competência do juiz das execuções penais, nos termos do artigo 111 da Lei 7.210, de 84.
Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, que aqui também está o Francisco José e o Daniel, digo eu, em 3.2, preclusão. E esse primeiro ponto eu não estou, só estou conhecendo parcial o recurso. O 3.2, recorrer em liberdade, preclusão, não conhecimento das apelações aqui de Francisco José, entre outros, e Daniel da Costa. Pleiteiam os réus Francisco José e o Daniel para recorrer em liberdade. Todavia, o pleito restou prejudicado, dado ao que se julgar o presente recurso, não há mais análise da possibilidade de recorrer em liberdade, desde analisar o requerimento para recorrer em liberdade em sede de apelação, em razão da prejudicialidade do outro, que já é o outro. Há de argumentando tanto destaque uma análise de ofício, verifique-se devidamente fundamentada ao teor da sentença combatida a denegação do direito de recorrer em liberdade para os apelantes, Francisco, entre outros, vou citar aqui Francisco José, tendo o magistrado de origem fundamentado-se na garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto dos delitos e do perigo no estado de liberdade dos réus, bem como na necessidade para a aplicação da lei penal. E, ademais, fundamentou-se o fato de que os dois primeiros, que o segundo é o Francisco José, e todos dois, e o terceiro, o terceiro réu aqui, encontra-se ainda foragido, olvidando-se da aplicabilidade da lei penal, estando ainda presente todos os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão. Destaque-se que tal pedido em relação ao apelante, aí nesse caso aqui é o Daniel da Costa, sequer é abarcado pelo interesse recursal, haja visto que o juiz de origem deferiu ao réu aludido o direito de recorrer em liberdade. Então, o Daniel está prejudicado a esse pedido. Haja vista, já respondeu feito em liberdade. Quanto à preliminar da alegação de nulidade da tese, de nulidade das provas, obtidas mediante quebra de sigilo de dados telefônicos, das apelações aqui, entre outros, Antônio menciono que a investigada Amerinda Marla já havia sido condenada por sentença. A par disso, extrai que a abordagem policial em diligências para localização e cumprimento da ordem de prisão expedida em desfavor da investigada restou plenamente autorizada e dentro da legalidade, que isso aqui foi a questão do sigilo telefônico. Uma vez presa a investigada na mais escolhida legalidade, restaram apreendidos objetos pessoais que ela trazia consigo, dentre eles o aparelho celular de modelo aqui dito, ainda seguindo os mais estritos termos da legalidade, restou apresentado os autos aqui dito que a autorização judicial para que o aparelho apreendido fosse encaminhado ao núcleo de investigação policial da DRACO para a instalação dos dados. Neste ponto, não há que se falar em ilegalidade na apresentação dos objetos pessoais carregados, dentre eles o celular, no momento da prisão. Destaque-se ainda que encontrava-se na condição de foragida, tendo sido condenado por delitos graves. Por fim, saliente que, embora afirme a defesa a irregularidade da extração de dados e a elaboração do relatório técnico, de cujas informações extrai-se as provas necessárias acerca das condutas criminosas imputadas aos réus. Não se verifica no seu conteúdo qualquer elemento indicador de autodelação ou medo de comprometimento do conteúdo probatório apresentado. Ainda a defesa alega a suposta ausência de fundamentação e aqui destacando-se a existência de indícios robustos da participação da organização do Comando Vermelho, atuando na prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídio, roubos, comércio de arma de fogo, de modo que a quebra do sigilo de dados telefônicos mostra-se-ia imprescindível para a apuração dos fatos criminosos,
não sendo possível, naquele momento, a produção de provas por outros meios disponíveis, em plena observância aos ditames constitucionais e legais para tal autorização. Vê-se, portanto, que a decisão aludida restou devidamente e satisfatoriamente fundamentada, de modo que não há se falar em nulidade da extração dos dados telefônicos no modo como se deu no caso concreto. Por fim, alega a defesa a nulidade de suposta violação de cadeia de custódia, e aqui, devendo eventuais irregularidades ser observada pelos judiciários conjuntamente com os demais elementos probatórios na instrução criminal, para que se possa decidir pela confiabilidade da prova questionável. Por todo exposto, vez inexistir nos autos qualquer elemento que indique a ilicitude de provas colhidas, seja por ilegalidade da apreensão ou extração de dados telefônicos, ou mesmo violação ou adulteração dos elementos probatórios, de modo que se persistisse desacreditar na preservação das provas produzidas, sem que a defesa tenha comprovado qualquer prejuízo, resta rejeitar as questões preliminares que almejam o reconhecimento da nulidade das provas dos autos. Agora, adentrando no mérito, ponto 5. Quanto à tese de absolvição do crime de organização criminosa armada, do artigo que foi dito aqui pelo nobre advogado, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 10.850, de 2013, comum a todos. Eu tenho que ler porque aqui é comum a todos os apelantes. Requerem a defesa dos réus, no mérito, a absolvição pelo delito de integrar organização criminosa armada sob a alegativa de que inexistiria nos autos provas suficientes de autoria delitiva, não se tendo comprovado que, de fato, integrariam o referido grupo criminoso e teriam cometido as condutas criminosas imputadas. E aqui digo eu que narra a denúncia que os acusados oropelantes são membros da organização criminosa armada do Comando Vermelho, sendo responsáveis, segundo a denúncia, dentre outros, pelo cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em nome da referida facção criminosa. 5.2. No que tange à materialidade do delito, é fato público e notório a existência da organização criminal denominada Comando, entre aspas, Comando Vermelho, CV, fecha aspas. Residindo o cerne da controvérsia na comprovação da autoria. Portanto, deve-se perquirir o arcabouço probatório para que se analise se há ou não provas nos autos a indicar a participação efetiva dos acusados nesta organização. Verifica-se nos autos a existência de elementos probatórios suficientes à constatação de envolvimento dos réus. Embora tenham os réus negado integrarem o grupo criminoso em seus interrogatórios judiciais, alguns dos réus afirmaram conhecer a acusada Almerinda Marla, apontada como liderança da organização na região. A ré Rosalina Barbosa afirmar conhecer a acusada Almerinda pelo vulgo de, aspas, irmã Ruiva, fecha aspas, assim como que o telefone citado era registrado em seu nome, que chegou a trocar mensagens com Almerinda, não se recordando o conteúdo dos diálogos. A ré Maria Capellini afirmou já ter ouvido falar de, aspas, Ruiva, e já ter conversado com ela uma vez por, aspas, WhatsApp, confirmando as conversas com aquela, mas afirmou ter sido procurada por ser síndica do condomínio, não conhecendo os demais acusados, nem se envolver nos crimes imputados. 5.4. Em caso, todos os condenados, aqui aos apelantes, que pleiteiam pela absolvição, constam nos registros das conversas analisadas, no aparelho celular apreendido, conforme relatório técnico 52/2021, conforme consta as folhas 3, USC 84. Neste sentido, a partir da análise das provas dos autos, em especial aquelas destrinchadas no relatório técnico, é inconteste a suficiência de elementos probatórios para fim de condenação dos réus pelo delito de integrar a organização criminosa. Verifica-se nos autos diálogos claros entre os réus condenados e a liderança da facção criminosa, Almerinda Marla,
cujas conversas tratam de ações e interesses diretos do grupo criminoso, algumas delas com conteúdo explícito acerca do exercício da traficância, de modo que a defesa dos acusados não conseguiu apresentar elementos de prova suficiente ao rebate dos conteúdos mencionados. Nesse ponto, importante registrar que o crime previsto no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa prescinde da elucidação e até mesmo da efetiva prática dos delitos fins, ou seja, basta a integração do grupo com a finalidade de cometer crimes diversos para configurá-lo. E aqui eu sinto a jurisprudência desta primeira Câmara, que eu peço licença para não ler. 5.6. Ademais, a mera negativa de que os acusados pertenciam ao grupo criminoso, limitando-se à negativa sem provas substanciais que evidenciassem a versão defensiva e rebatesse a robustez dos elementos que comprovam a prática delitiva, não constitui meio hábil à modificação da compreensão alcançada na sentença vergastada. A versão da defesa, portanto, não encontra qualquer amparo probatório no feito, tratando-se de meras alegações despidas de provas que não possuem a capacidade de afastar a compreensão alcançada pelos demais elementos probatórios do feito. É preciso ressaltar que a versão trazida aos autos pelo Ministério Público corrobora pelos dados extraídos do aparelho celular de Almerinda Marla Barbosa de Souza de Cunha, aspas, irmã Rúvia, fecha aspas. Desse modo, deve ser mantida a condenação dos réus, ora apelantes, denominado da organização do Comando Vermelho CV. Do pleito de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. E aqui, como tem o do Daniel, não tem o do Francisco José, mas tem o do Daniel, eu vou ler. Entre eles tem o Daniel aqui, Daniel da Costa. Filiando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, infere-se que a falta de apreensão de entorpecente não conduz necessariamente à inexistência de prova da materialidade de crime de tráfico de drogas que deixam vestígio, a qual pode ser comprovada em casos excepcionais por outros meios probatórios constatados na ação penal. Nesse sentido, aí eu cito aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em análise do pleito absolutório, como bem asseverado o juiz Acol, e os demais, em segundo grau, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de droga e associação restaram comprovados pela produção probante levada a feito durante a instrução processual, impossibilitando a pretendida absolvição. Conforme já explanado no relatório, põe em conteste os elementos probatórios para fim de condenação para os réus pelo delito de tráfico de drogas e para a associação por outros meios, como a questão dos diálogos no WhatsApp, que evidenciam que os réus estavam todos associados a Almerinda Marla, vulgo irmã Rui Fechaço, tendo os trechos a atuação constante e regular mediante associação no tráfico de drogas, merecendo destacar que alguns destes diálogos são explícitos nesse sentido. Nesse contexto, os diálogos registrados nos autos evidenciam que os réus vendiam entorpecentes em favor da organização criminosa, alguns deles exercendo papel de liderança local, de fornecimento das drogas para que terceiros fizessem os, entre aspas, corretos, evidenciando-se assim a relação de subordinação e cobranças dos membros pela atuação adequada e pagamento de valores correspondentes aos entorpecentes recebidos pela venda. Alguns trechos trazem menção explícita das drogas, seus preços, como atuam os réus, etc. Peço licença aqui para não ler, que consta tudo no voto. 6.4. A frequência, a naturalidade, o conteúdo específico das conversas no WhatsApp revelam um ajuste prévio, uma atuação conjunta e estável para a comercialização de entorpecentes. Dessa forma, resta demonstrada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo dos apelantes para a prática do tráfico de drogas e, sendo autônomos delitos, a condenação do artigo 35 deve ser mantida. Quanto ao outro pleito de afastamento da causa de aumento
referente ao parágrafo 2º, artigo 2º da Lei 12.850, de 2013, e aqui também vou ler, porque consta tanto aqui o Francisco José quanto o Daniel, considerando que os recorrentes se integravam à facção criminosa do Comando Vermelho, CB, que se trata de uma organização criminosa, nos termos da referida lei, devem incidir na presente hipótese, porque a norma legal é nada se põe que eu peço licença para não ler. Destaque, não há que se falar em inexistência de provas no que tange a integrar a organização criminosa armada, mantida, portanto, a condenação neste ponto em consonância com o próprio parecer ministerial. Quanto à outra alegativa, do bis in idem entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, aqui não tem, só tem do Antônio Wesley, eu vou deixar de ler, o número 7. Número 8. Número 8 eu vou ler porque tem o pleito de decote ou redução da pena de multa ante a hipossuficiência das apelações. Aí tem Francisco José e Daniel da Costa. Não merece prosperar a tese. A pena de multa decorre de expressa determinação legal. Portanto, deixo de considerar também esse caso. No caso concreto, verifica-se que as penas de multa foram aplicadas em devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade fixadas aos réus, portanto, em observância a súmula 61 deste sodalício, motivo pelo qual deve ser mantida. Quanto ao pleito, nono, pleito de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado. Também vou ler, porque consta o apelante, um deles, o Daniel. Nesta parcela, por nos apelantes, o reconhecimento do tráfico de estágio para ser contemplada a redução da pena, e aí, no caso concreto, sem que seja necessário maiores esclarecimentos, resta plenamente evidente não fazerem jus os apelantes a referido benefício, uma vez terem sido condenados pelo pleito de integrar a organização criminosa, de modo que não preenche os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado. Quanto à dosimetria da pena, aqui também, embora tenha o magistrado partido do fato de pertencer os réus à organização criminosa, para fins de negativação de tais circunstâncias judiciais, o fez de modo a individualizar cada circunstância de acordo com seu caso individualizado. Tudo amparado no entendimento aqui jurisprudencial do STJ. Verifica-se plenamente acertada a dosimetria neste ponto. De mais destaque, o magistrado de origem não negativou qualquer circunstância judicial na primeira fase, em relação aos delitos de tráfico de drogas e a associação para o tráfico, quando os réus condenados por tais delitos, e aqui que num deles consta o Daniel, fixando-lhes as penas respectivas, seus mínimos legais. Além disso, não verificou quaisquer atenuantes ou agravantes, não havendo espaço para reforma neste momento de análise. Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria, ante o efeito evolutivo, nos termos do artigo 55 da súmula deste sodalício, conseguindo que realizei a análise e não verifiquei qualquer desacerto quanto às regras para a sua aplicação. Portanto, aqui, nesse caso, recurso de Maria Capelina Rosalina Barbosa René Castro, conhecido e desprovido, recurso, no caso que interessa, Francisco José e Daniel Costa, conhecidos, e na parcela cognoscível desprovido, penas mantidas. É como voto. Pois não, desembargadora Lira. Eu componho uma turma julgadora na qualidade de revisor no julgamento desse processo, porque à época o desembargador Carneiro encontrava-se de férias, e houve então essa transferência da revisão. Em sendo assim, voto antes, né, do desembargador Carneiro. E nessa oportunidade venho confirmar o voto provisório já exarado, acompanhando integralmente o voto da eminente revisora, relatora, que bem analisou, né, a culpabilidade de cada um dos recorrentes.
Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando a relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, julgou os recursos de Maria Capellini, Rosilane Barbosa e René Castro conhecidos e desprovidos. Os recursos de Francisco José, Everton Luiz, Daniel da Costa, Antônio Wesley, parcialmente conhecidos e, na parcela cognoscível, desprovidos. Não há mais processos a serem julgados com sustentação oral, portanto, seguindo a nova previsão do regimento interno, passaremos ao julgamento dos feitos com pedido de vista, herdados da última sessão. Primeiro a ser julgado, trata-se do habeas corpus 631246, dígito 49.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrantes Brunilo Jacó de Castro e Silva Filho e outro. Impetrado o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza. A relatoria é minha. Na sessão passada, submetido esse processo a julgamento, após a sustentação oral do advogado do paciente, arguindo infringência à súmula, eu então pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. E assim venho trazendo o voto vista nos seguintes termos. Até mandei pelo chat no sistema para a desembargadora Lira e o desembargador Carneiro, para já ir adiantando o conhecimento do voto vista. Mas passo aqui a sua leitura. Na sessão do dia 27 de janeiro, pedi vista dos autos após sustentações orais do advogado do paciente e manifestações do Ministério Público, com o objetivo de examinar mais detidamente a tese de excesso de prazo na formação da culpa e o alcance da súmula 63 deste egrégio tribunal. Aponta o impetrante constrangimento ilegal motivado pelo excesso de prazo na formação da culpa. Na espécie, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 21 de agosto de 2024, sendo pronunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, parágrafo 4º, incisos 2 e 4, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º do Código Penal, com recebimento da denúncia em 2 de outubro de 2024 e inclusão de resposta à acusação em 16 de outubro de 2024. Inicialmente, o magistrado designou a audiência de instrução e julgamento para 11 de fevereiro de 2025, páginas 247 e 248, sendo realizadas as oitivas das vítimas e de uma testemunha, tendo o promotor de justiça requerido a dispensa de outras 2 testemunhas, o que foi deferido pelo magistrado. O ato não foi concluído, pois o juiz fundamentou o adiamento em face da existência de outras audiências. Páginas 376 e 377. A audiência foi redesignada para 7 de maio de 2025, ocasião em que houve o interrogatório do réu, sendo concedida vista ao Ministério Público e determinada a reiteração de intimação da autoridade policial para inclusão de cópia do inquérito policial que apurou o crime
contra a vítima Maria Lindalva, páginas 547 a 549. O promotor de justiça manifestou-se pela desnecessidade de realização de diligências anteriormente requeridas e pugnou pela continuidade do feito, página 563. Contudo, após intimação das partes, com base no artigo 402 do CPP, foram requeridas diligências pelo assistente de acusação, páginas 568 e 569, em 19 de junho de 2025, com reiteração do pedido em 10 de julho de 2025, páginas 579 e 580. Em 28 de julho do ano passado, o magistrado determinou a intimação das empresas para esclarecerem contradições sobre a existência ou não de imagens das câmeras de monitoramento eletrônico, intimação da autoridade policial, do 4º Distrito Policial, e a realização de novas diligências, páginas 586 e 587. Na data de 13 de agosto de 2025, o juiz deferiu parcialmente os requerimentos formulados pelo assistente de acusação, páginas 603 a 607. Apenas 2 diligências foram realizadas, quais sejam a resposta formal das empresas intimadas acerca das imagens de câmeras de segurança e a juntada da documentação trabalhista do paciente, páginas 621 e 622, datada de 21 de agosto de 2025. Destaca-se que o juiz, na data de 15 de setembro de 2025, dia 15, determinou mais uma vez a intimação da autoridade policial, do 4º DP. Na oportunidade, também houve determinação de intimação da defesa do réu e do assistente de acusação para que se manifestassem sobre as respostas das empresas. Em 9 de outubro de 2025, foi determinada a expedição de ofício para a Delegacia Geral da Polícia Civil, em razão da inércia do Distrito Policial, com renovação de expedientes, na data de 11 de dezembro do ano passado. O novo ofício foi expedido, dessa vez, ao Departamento de Polícia da Capital em 3 de dezembro do ano passado. Nas datas de 11 de dezembro e 14 de janeiro, 11 de dezembro do ano passado e 14 de janeiro deste ano, houve manifestação do gabinete do delegado-geral e do delegado de polícia atuante no 4º DP, sendo concedido vista dos autos ao Ministério Público para manifestação em 23 de janeiro deste ano. Após esse contexto cronológico do trâmite processual, tem-se que o paciente está sob custódia provisória desde 21 de agosto de 2024, tendo sido a última audiência de instrução realizada em 7 de maio do ano passado. E somente em 14 de janeiro deste ano é que foram acostadas aos autos as diligências pendentes, não motivadas pelo causídico do paciente. No caso em tela, verifica-se que há um hiato temporal de mais de 1 ano e 4 meses entre a data da segregação cautelar e a inclusão das diligências que estavam pendentes. E considerando como parâmetro a data do deferimento de diligências, 28 de julho do ano passado, até o dia da inclusão das diligências requeridas, tem-se um lapso de tempo de mais de 5 meses para que fossem atendidas as diligências solicitadas. Observa-se, portanto, que o trâmite processual está em descompasso com o princípio da razoável duração do processo, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, revelando-se desarrazoado e desproporcional, em especial, pelo fato de que as diligências que se encontravam pendentes não foram provocadas pela defesa, mas sim requeridas pelo assistente de acusação. Em que pese o magistrado, em audiência realizada em 7 de maio do ano passado, tenha determinado o encerramento da instrução, nota-se que foram deferidos pedidos do assistente de acusação, sequer existindo nos autos, concessão de prazo para as partes apresentarem as alegações finais, o que não autoriza a aplicação do teor da súmula 52 do STJ. Ou seja, essas diligências, esses documentos,
apresentados pelo juiz, obviamente, devem ser dado oportunidade, tanto à acusação quanto à defesa, para terem conhecimento e se manifestarem, né, a respeito. Acrescenta-se ainda que o processo de origem em tramitação tem apenas 2 réus, os quais foram denunciados pelos crimes patrimoniais previstos nos artigos 155, parágrafo 4º, incisos 2 e 4, e 158, parágrafos 1º e 3º do Código Penal, sem expressiva complexidade, o que afasta o conteúdo da súmula 15 deste egrégio tribunal. Extrai-se do sistema de plataforma de estatística e dados, PED, deste tribunal, que no ano de 2025, o juízo da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza possuía uma taxa de congestionamento de 69,64%, o que demonstra potencial demora no julgamento dos processos, encontrando-se com 1.074 processos pendentes de julgamento. Além disso, destaque-se que o tempo médio de tramitação de um processo no primeiro grau, do início da ação até a sentença, está em 1 ano e 11 meses, conforme consta no relatório Justiça em Números 2025, relatório analítico do CNJ. No entanto, no âmbito das varas criminais da comarca de Fortaleza, o tempo médio até a sentença é de mais de 3 anos e 10 meses, como extraído do painel de estatísticas do Poder Judiciário emitido pelo CNJ. Esses dados são de extrema importância para que o colegiado desta primeira Câmara Criminal possa interpretar se há constrangimento ilegal na manutenção de prisão provisória quando há excesso de prazo na formação da culpa, fundamentado em bases empíricas. Notadamente nesse caso, que o tempo que nós estamos falando aqui é de mais de 1 ano e 4 meses de custódia. Não obstante, o custodiado tenha em seu desfavor sentença penal condenatória com trânsito em julgado na data de 20 de novembro de 2020, pela prática do crime de estelionato contra idoso, e com data da infração penal em 12 de dezembro de 2019, conforme se extrai do processo de execução penal 80.00232, dígito 02, plataforma CEU, compreende-se que, no caso em análise, se deve relativizar o preceito sumular 63 deste sodalício. É desproporcional e irrazoável aplicar a exegese da imutabilidade do mencionado enunciado sumular. Tanto é assim que o seu conteúdo prevê o verbo auxiliar, aspas, podem, e o advérbio de modo, aspas, excepcionalmente. Ou seja, o intérprete da norma deve analisar o caso concreto, não sendo a regra a aplicação automática da súmula, quando sempre que ocorrer uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do paciente. Ou seja, analisar caso a caso. Caso fosse interpretação contrária, a súmula estaria regida da seguinte forma, aspas, condenações criminais com trânsito em julgado e outros processos devem justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa, em razão da aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, vertente da proporcionalidade. Mas, como dita a redação, não é essa, né? Deve justificar excepcionalmente, né? Dependendo da situação concreta. Destaca-se que os crimes objeto do processo que ensejou o presente writ, não obstante também sejam de natureza patrimonial de mesmo gênero, são de espécies diversas. Estes que significam quando são do mesmo tipo penal. Para ser mais didático, quando o julgador aprecia a situação em que deve aferir sobre o excesso de prazo na formação da culpa e a existência de reincidência, é adequado e necessário que observe os seguintes critérios. Primeiro, lapso temporal entre os crimes do processo transitado em julgado e da ação penal utilizada como base do writ. Segundo, natureza dos crimes, se são da mesma espécie ou não. Terceiro, análise sobre a existência de multirreincidência. 4. Aferição da periculosidade do agente nos termos do artigo 312, parágrafo 3º do CPP. Repisa-se que o magistrado não pode se valer do teor da súmula como meio de proteção irrestrita para não reconhecer, em hipótese alguma, o excesso de prazo na formação da culpa, pois o entendimento diverso
violaria o princípio da duração razoável do processo, prevista constitucionalmente, bem como resultaria na aplicação indevida da perpetuidade das consequências de uma condenação definitiva pretérita. Assim, percebe-se que a marcha processual está em descompasso com a razoabilidade e a proporcionalidade, restando evidente a demora no deslinde da ação penal, porquanto, como já dito, somos mais de 1 ano e 4 meses em que o paciente está custodiado provisoriamente, bem como período de mais de 5 meses para a conclusão de diligências sem previsão do término efetivo da instrução criminal, caracterizando, a nosso ver, portanto, constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo. Nesse sentido, já se posicionou este órgão fracionário. E aí cito aqui decisão de nossa Câmara, né? Nesse sentido. Sobre o tema, percebe-se que o STJ se posiciona pela necessidade da análise concreta do risco atual de reiteração delitiva, sendo insuficiente a presença de apenas reincidência em maus antecedentes. Também cito precedente do STJ nesse sentido. E acrescento: contudo, considerando a reiteração delitiva na prática de crimes patrimoniais, fixo medidas cautelares diversas da detentiva, previstas no artigo 319, incisos 1, 4 e 9 do CPP, em substituição à prisão preventiva decretada, por ser medida mais adequada e proporcional ao caso em tela. Fixa o prazo de 6 meses, né, para que vigorem essas medidas, salvo prorrogação ulterior, se necessária, a critério do juízo monocrático. Este é o meu voto, portanto, concedendo, moto visto, né, concedendo a ordem com cautelares. Colho o voto da desembargadora Lira. Por pedir vista, excelência. Vista concedida à desembargadora Lira, como é a segunda, né? Vista coletiva, portanto. Fica suspenso o julgamento. Próximo processo. E tem 2, a apelação 209.100, dígito 44.2023.8.06.0293. Apelante Natália Gonçalves de Souza. Apelado Ministério Público. A relatoria da desembargadora Lira e a revisão do desembargador Carneiro. Na sessão extraordinária híbrida do dia 18 de dezembro do ano passado, a desembargadora Lira votou pelo conhecimento imparcial do provimento do recurso. O desembargador Carneiro divergiu do voto da relatora, com fundamento no tema 1185 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da abordagem policial. Em face da divergência, eu pedi vista também deste processo. Vamos à leitura do voto vista, que eu também passei através do chat, né, para os colegas, a fim de adiantar o conhecimento da matéria. Meu voto vista vem no seguinte sentido. Primeiramente, eu faço uma síntese da controvérsia. Trata-se de apelação criminal interposta por Natália Gonçalves de Souza contra a sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Milagres, que a condenou às sanções de 6 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, 3 meses de detenção e 612 dias multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade. Segundo a denúncia acolhida em totum pelo juízo sentenciante, Natália Gonçalves de Souza, no dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 15 horas, em sua residência, guardava e mantinha, sob sua posse,
entorpecentes sem autorização legal, além de uma motocicleta de origem criminosa, bem como se atribuiu falsa identidade perante os policiais militares, os quais realizaram busca domiciliar no local e encontraram o material ilícito apreendido nos presentes autos, páginas 1 a 6. Nas razões recursais, páginas 431 a 456, a defesa arguiu nulidades processuais e probatórias, bem como, subsidiariamente, a insuficiência de provas e vícios na dosimetria da pena. Quanto às nulidades, sustentou a ilegalidade da busca domiciliar que deu ensejo à apreensão da droga e à quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos. No mérito, alegou insuficiência probatória quanto à autoria, à destinação mercantil das drogas e à ciência da origem criminosa da motocicleta, bem como ausência de tipicidade da conduta que sustenta a acusação de falsa identidade. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E, do Código Penal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A acusação em contrarrazões pugnou pelo desprovimento integral do recurso, páginas 480 a 498, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, no sentido de afastar a agravante citada antes. Na sessão de julgamento de 27 de janeiro deste ano, após o voto da relatora pelo parcial provimento, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria. Feita essa breve síntese da controvérsia, profiro o meu voto, passando agora ao tópico denominado da acusação e da prova oral produzida. Para o adequado enfrentamento das teses defensivas, em especial das alegações de nulidade e de ausência de provas suficientes para a condenação, mister revisitar a dinâmica dos fatos narrada na exordial acusatória e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Segundo a peça acusatória, no dia dos fatos, os policiais militares do destacamento de Milagres estavam fazendo patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo conhecido por ser usuário de drogas, correndo da casa da recorrente ao visualizar a compulsão policial. Por essa razão, após a autorização dela, teriam ingressado no imóvel e, no local, encontrado uma motocicleta roubada e várias espécies de drogas, maconha, cocaína, crack, totalizando 134 gramas. Por fim, a denúncia narrou que Natália teria apresentado nome falso, com escopo de livrar-se da responsabilização criminal. Em juízo, a instrução processual revelou versões conflitantes acerca da relação de Natália com a residência, bem como da voluntariedade da autorização para a realização de buscas no imóvel onde ela foi encontrada, conforme passo a sintetizar. E aqui eu narro trechos, né, da prova oral colhida. Me abstenho de ler por estar constando já do voto à disposição dos eminentes pares, né, que foram enviados pelo chat e consta dos autos. Mas só à guisa de maior esclarecimento, eu venho me reportando aqui em face da análise dos depoimentos de Marcos Ulisses de Oliveira Cordeiro, policial militar, Paulo Henrique Elias Siqueira, também policial militar, José Arlan Dantas da Cruz, também policial militar, Maria Madalena dos Santos Silva, proprietária do imóvel onde ocorreram os fatos, Natália Gonçalves de Souza,
Isso. E continuo dizendo nas minhas razões. Cumpre destacar que, mesmo após realizada a cariação entre a proprietária do imóvel, Maria Madalena, e os policiais Paulo Henrique e José Arlan, aquela continua a negar que teria dito ter visto Natália na residência antes da sua prisão em flagrante, enquanto os militares insistiram que ela havia declarado que a casa fora invadida por um casal, composto pela recorrente e um homem. Delineado o quadro probatório, passa a analisar as teses recursais, principiando pela alegação de nulidade da prova por invasão de domicílio. E aí eu passo para o tópico 3 do meu voto, intitulado Alegação de violação de domicílio. Em relação à alegação de violação de domicílio, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento, ainda que compartilhe da compreensão da recorrente de que a autorização registrada em vídeo e acostada à página 271 não se mostrou válida. Isso porque do registro não se extrai a voluntariedade do ato, porquanto o vídeo sugere certa subjugação, na qual a pessoa se encontra aparentemente detida, com as mãos para trás, respondendo com um simples sim ao questionamento sobre a autorização de ingresso, sem qualquer contexto que indique vontade livre e consciente de permitir o ingresso e a busca domiciliar. Não obstante a invalidade da autorização registrada em vídeo, o ingresso no domicílio deu-se de forma regular, porquanto amparado em fundadas razões que autorizavam a atuação policial, independentemente de consentimento do morador ou de mandado judicial. Com efeito, os 3 policiais militares responsáveis pela abordagem relataram de forma coerente que, ao passarem em frente à residência, uma pessoa que se encontrava sentada em seu interior, ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga em direção à rua. Tal comportamento, por si só, já constitui circunstância apta a constituir fundadas suspeitas de que no interior do imóvel estivesse ocorrendo a prática de ilícito penal. Esse quadro foi reforçado pela versão apresentada pelo policial militar Marcos Ulisses, segundo o qual a pessoa que empreendeu fuga seria usuária de drogas e teria informado que se dirigiu à residência com o propósito de adquirir entorpecentes. Desse modo, as circunstâncias concretas evidenciaram fundadas razões para se acreditar que no interior do imóvel estivesse sendo praticado crime de natureza permanente, tráfico de drogas, o que legitima o ingresso domiciliar mesmo sem mandado judicial e independentemente de consentimento válido do morador, nos termos do artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, e em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 280, de repercussão geral, no RE 603-616 de Rondônia. Ultrapassado esse tópico da legalidade do ingresso, passo ao seguinte, intitulado Alegação de quebra da cadeia de custódia. Ainda que a defesa sustente quebra da cadeia de custódia, a alegação genérica, sem demonstração de indícios de contaminação da prova, é insuficiente para justificar a declaração de ilicitude da droga apreendida. Nessa linha, cito o precedente do STJ, aspas, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a rigidez das provas, limitando-se a argumentar abstratamente em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados, e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório
que autoriza questionar o acervo probatório. Fecho aspas. Agravo regimental no HC 997.481 de São Paulo, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma do STJ, julgado em 24 de junho de 2025. E aí concluo. Assim, acompanho nesse ponto o voto da eminente relatora quanto à ausência de vício na apreensão da droga nos presentes autos. Enfrento o tópico 5, intitulado Da posse da droga e da motocicleta apreendida no interior da residência. Superadas as questões preliminares, passa o exame do mérito propriamente dito, principiando pela análise da autoria delitiva e da efetiva posse dos entorpecentes e da motocicleta apreendida no interior da residência. Quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação, é certo que a condenação da recorrente, no contexto dos autos, reclama demonstração inequívoca de que ela, e não outra pessoa, aspas, tinha em depósito e, aspas, guardava, fecho aspas, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como de que, aspas, ocultava, fecho aspas, coisa que sabia ser produto de crime em proveito próprio ou de terceiro. Artigo 180 do Código Penal. Sob pena de não se atingir, aspas, o estândar probatório, fecho aspas, que uma condenação criminal reclama, por força do princípio da presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se da sentença que a condenação da requerente baseou-se na ausência de prova da tese sustentada em sede de autodefesa, segundo a qual a ré teria ido até a residência pouco antes da ação policial, porque aceitou se relacionar com uma pessoa conhecida por Bagdá, em troca de dinheiro e bebidas, na sua prisão, dentro do imóvel e na força probatória da palavra dos policiais, que afirmaram que ela foi reconhecida pela proprietária do imóvel como um dos responsáveis pela invasão ocorrida poucos dias antes do fato. Não obstante a compreensão do juízo sentenciante, entendendo que, a despeito de a apelante ter sido encontrada no interior da residência onde a droga foi localizada, tal fato não enseja a conclusão inequívoca de que ela exercia a posse das drogas e motocicleta ali apreendidas, em especial, porque a apelante não se encontrava sozinha no aludido imóvel e não restou efetivamente demonstrado que ela era, ao menos, a possuidora da casa. Foi encontrada lá, presa lá, ok, mas não havia nenhum dado de que tivesse posse nessa casa e, por via de consequência, posse dos objetos apreendidos também. Com efeito, a prova oral produzida em juízo revelou que, no momento da abordagem policial, encontravam-se no interior da residência, além da recorrente, ao menos outras 3 pessoas. Um indivíduo conhecido como Valdetário, apontado pelos policiais como usuário de drogas, e que teria informado aos policiais que foi o local para adquirir entorpecentes. Uma adolescente, identificada apenas como Ingrid, cuja presença no imóvel foi confirmada pelo policial Márcio Ulisses, mas que sequer foi qualificada nos autos. E um terceiro indivíduo, do sexo masculino, que empreendeu fuga do imóvel, saltando o muro pelos fundos, e não foi identificado pela Polícia Militar. Ocorre que, ainda que não fosse possível ouvir a pessoa que fugiu pelos fundos da residência, cuja própria fuga sugere a relação com o material ilícito encontrado no local, o suposto usuário e adolescente, que também
se encontravam na residência não foram ouvidos no inquérito policial e nem na instrução processual, embora pudessem fornecer elementos concretos do envolvimento ou não de Natália com a droga apreendida. Outro ponto que demonstra a ausência de acuidade na investigação e na própria persecução penal, em especial quanto à relação de Natália com material ilícito, foi o fato de que, embora tivessem sido apreendidos 4 celulares no local onde estavam as drogas e a motocicleta, página 12, não há notícia nos autos de pedido de quebra de sigilo de dados. Por outro lado, a defesa apresentou documentos contemporâneos aos fatos indicando que, no período, a recorrente residia na cidade de Juazeiro do Norte, tal como pedido de religação de água em junho de 2017, páginas 148 e 149, fatura de internet de janeiro de 2024, páginas 150 e 151, e conversas de rede social indicando que em novembro e dezembro de 2023, meses e 2 dias antes dos fatos, a apelante se encontrava em Tiradentes, bairro de Juazeiro do Norte, páginas 152 a 159. Registro ainda que nenhum dos depoimentos constantes nos autos indica que Natália estivesse efetivamente traficando drogas ou que fosse traficante. Os policiais militares ouvidos em juízo limitaram-se a descrever a localização dos entorpecentes no interior da residência, sem apontar qualquer ato concreto de mercancia ou elemento que vinculasse pessoalmente a recorrente às atividades de tráfico. O próprio policial Marcos Ulisses declarou que Natália não assumiu a propriedade das drogas encontradas, afirmando que os entorpecentes pertenciam a Bagdá. Não foram descritos atos de venda, entrega ou negociação de entorpecentes, nem tampouco foi a recorrente surpreendida portando droga consigo ou em atitude que revelasse ser a responsável pela droga e demais objetos que estavam no imóvel. Acrescente-se que não há elementos suficientes para se concluir que a recorrente exercia domínio sobre o imóvel e sobre a droga e também sobre a motocicleta. A proprietária da casa, Maria Madalena dos Santos Silva, foi enfática ao declarar, tanto em juízo quanto na cariação realizada com os policiais Paulo Henrique e José Arlan, que nunca havia visto Natália antes de sua prisão em flagrante. Em seu depoimento, Maria Madalena afirmou que o imóvel foi invadido por uns homens, jamais mencionando a presença de uma mulher entre os ocupantes, relatando, inclusive, que ao solicitar a desocupação da residência eram homens que sequer abriam a porta, abriam a porta e mandavam que ela se retirasse do local. É certo que os policiais Paulo Henrique e José Arlan afirmaram que Maria Madalena teria apontado Natália como invasora do imóvel. Todavia, essa versão não foi confirmada pela própria proprietária, que mesmo submetida à cariação com os militares, manteve-se firme em negar que houvesse visto a recorrente ocupando o imóvel antes da data da prisão. Tal divergência, longe de ser irrelevante, compromete substancialmente a conclusão de que Natália exercia posse sobre o imóvel e, por conseguinte, sobre os objetos ilícitos nele encontrados. Soma-se ao quadro probatório deficiente a existência de relevantes omissões investigativas que poderiam ter contribuído para a elucidação da autoria delitiva, pois, conforme já mencionado, as pessoas que também se encontravam no imóvel e foram identificadas pela polícia militar não foram ouvidas para esclarecer às autoridades policiais e judiciárias sua relação com a residência e com Natália, bem como não foi realizada a quebra do sigilo de dados dos 4 aparelhos celulares
apreendidos nos autos, diligência que poderia revelar eventuais comunicações relacionadas à atividade de tráfico e vincular ou não ao tráfico de entorpecentes. A versão apresentada pela recorrente em seu interrogatório judicial, embora não deva ser acolhida de forma acrítica, apresenta coerência interna que não pode ser desconsiderada. Natália declarou que se dirigiu à cidade de Milagres para buscar a adolescente Yasmin, a convite desta para a passagem do Réveillon, e que na ocasião foi levada por um indivíduo desconhecido, Bagdá, à residência em questão, onde teria permanecido por poucos minutos antes da chegada da polícia. Afirmou desconhecer a existência das drogas e da motocicleta no imóvel e atribuiu a propriedade de ambos ao referido indivíduo, que teria empreendido fuga com a chegada dos policiais. É bem verdade que essa versão não está imune a questionamentos, especialmente diante do fato de a recorrente ter fornecido falsa identidade aos policiais. Todavia, a fragilidade de aspectos isolados da narrativa defensiva não tem o condão de suprir a insuficiência probatória que marca a tese acusatória. Cabe à acusação a demonstração inequívoca da autoria e da materialidade delitivas, não se admitindo em processo penal que a condenação se ampare em presunções ou mera inversão do ônus da prova. Assim, a circunstância de Natália ter sido encontrada no interior do imóvel, sem que se apontassem elementos concretos de que ela exercia a posse ou o domínio sobre os entorpecentes ou sobre a motocicleta, não sustenta o éito condenatório, haja vista não alcançar o estándar probatório necessário, ainda mais quando outra pessoa que também se encontrava no local apresentou comportamento que melhor se coaduna com o envolvimento na atividade ilícita. Fuga pelos fundos da residência ao tomar conhecimento da presença dos policiais. Nessa linha de raciocínio, cito o precedente da Quarta Câmara Criminal deste egrégio, no qual se entendeu que, mesmo em caso de apreensão de drogas, na residência do agente, existe, aspas, prova segura de sua participação no tráfico ou vinculado com os entorpecentes, ou vínculo, melhor dizendo, ou vínculo com os entorpecentes apreendidos. Fecho aspas. Cito a referida decisão aqui, ipsis literis, e continuo. Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório no tocante à demonstração de que a recorrente efetivamente exercia a posse das drogas e da motocicleta apreendidas, impõe-se a absolvição da mesma, quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação, com fundamento no artigo 386, inciso 7, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação, segundo o nosso entendimento. Enfrento agora o tópico número 6, referente ao crime de falsa identidade. Em relação ao crime de falsa identidade, entende a defesa que a conduta da apelante é atípica, pois os policiais teriam descoberto a verdadeira identidade da recorrente antes da lavratura do auto de prisão em flagrante, porquanto ela não manteve essa versão perante a autoridade policial, e a informação que prestou não seria capaz de ludibriar a autoridade policial. Ocorre que, conforme jurisprudência do STJ, o crime de falsa identidade é de natureza formal e independe de resultado naturalístico, razão pela qual, mesmo com a falsidade seja descoberta imediatamente após a declaração, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta. Cito também uma decisão do STJ nesse sentido e concluo esse tópico dizendo: no caso dos autos, inclusive, houve resultado naturalístico
porquanto a falsidade substituiu até a apelante ser levada à delegacia. Subsistiu, até a apelante ser levada à delegacia e sua verdadeira identidade ser constatada quando do confronto com informações constantes no sistema, consoante se extrai do depoimento do policial Marcos Ulisses. Ante o exposto quanto ao crime do artigo 307 do Código Penal, há nos autos elementos suficientes para manutenção do édito condenatório. Enfrenta agora o 7º tópico, referente à remessa dos autos ao juizado especial criminal, exatamente em razão do tamanho da pena, né? Porque eu venho compreendendo a subsistência somente do crime de falsa identidade, artigo 407 do Código Penal. Afastei o tráfico, né? E por isso impõe-se a remessa dos autos aos juizados especiais criminais, que é o juízo competente para o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. Tópico 8. Das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a absolvição da ré pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, bem como a menor gravidade do delito subsistente, cuja pena máxima já não supera o tempo de restrição de sua liberdade, entendo necessária a revogação das medidas cautelares impostas na decisão de páginas 284 a 286 e mantidas na sentença penal condenatória. Conclusão: fiel a tudo que já foi explanado, peço vênia à eminente desembargadora relatora para divergir parcialmente de seu voto, entendendo pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de absolver a recorrente dos crimes de tráfico de drogas e receptação, nos termos do artigo 386, inciso 7 do CPP, e determinar a remessa dos autos ao juizado especial criminal competente para processar a imputação da acusação de falsa identidade e revogar as medidas cautelares. É como voto. Desembargadora Lira, concedo-lhe a palavra como relatora. Obrigada. Não sei se seria primeiro ao desembargador Carneiro, porque ele divergiu completamente. Ele disse mas é porque a senhora é relatora. Sim, está certo. Tudo bem. Porque o desembargador Carneiro, e aí me corrija, ele anulou, ele não chegou nem sequer a conhecer, porque ele disse precisaria o direito de silêncio na abordagem. Dito isto, desembargador Mário, começando o que Vossa Excelência divergiu parcialmente, que concordou com as preliminares da abordagem policial, tudo válido, e também com a questão do crime de falsidade. Começando por isso aí, porque exatamente ela colocou o nome falso para encobrir os crimes que ela vinha perpetrando. E ela disse em nome da irmã. E, começando por essa falsa identidade, é que aqui a materialidade está bem delineada nas folhas 12, quando diz que foram apreendidos na posse da ré, na posse dela. Aqui é a prova da materialidade. Dentro de outra lista, aí diz 41 gramas de maconha, dividida em 87 trouxinhas, 18 gramas de crack, dividida em 2 pedras, 3 gramas de cocaína, dividida em 3 trouxinhas. Então, desse modo, está provado a materialidade. E quanto à autoria, os depoimentos, tanto na fase policial como na fase judicial, os depoimentos são nesse sentido de 2 crimes. O de tráfico e também o de receptação. De tráfico já foi dito aqui. Ela diz que estava apenas de passagem, sem qualquer vínculo com o local. Quer dizer que se a pessoa, essa insurgência dela de vínculo, não apresentou,
essa apresentação dela é fantasiosa, é despida de qualquer amparo probatório, ela não demonstra isso. É mínimo que seja por não evidenciar mera negativa desse valor probatório. Então, ela não produziu sequer esses depoimentos dos policiais que têm credibilidade, não foi rechaçado pela defesa, pela ré. Então, resta evidente também a autoria do tráfico de drogas. Quanto ao crime de receptação, também foi apreendida essa motocicleta, foi dado até um boletim de ocorrência dessa motocicleta roubada. E restou comprovado nos autos de forma suficiente que Ré estaria habitando no imóvel no momento de sua prisão. Isso restou provado. Imóvel este onde os policiais localizaram e apreenderam a motocicleta. Tanto apreenderam as drogas, nome dela, como apreenderam a motocicleta. Portanto, a materialidade também do crime de receptação está realmente comprovado dessa motocicleta. A autoria também restou da receptação. A ré foi presa em flagrante, com a prisão em flagrante. E os policiais localizaram essa motocicleta adulterada. Ela não era uma motocicleta qualquer, uma motocicleta adulterada e mais, com registro de boletim de ocorrência de roubo, queixa de roubo. Bem como apreender uma chave entre as micha, utilizada para roubar motocicletas e fazer a ligação de ignição. Destaco ainda a presença de elementos suficientes por parte da ré da origem ilícita do bem, que na receptação, segundo jurisprudência do STJ, o ônus de alegar se a origem é ilícita é da defesa. E ela não provou, restava aqui a defesa na receptação provar que a motocicleta não era de origem ilícita, ela não provou. E o ônus não é da acusação. Então, por todos esses motivos, eu vou manter o meu voto integralmente. É como voto, Excelência. Pois não, desembargadora. O meu voto eu venho entendendo que não houve o tráfico de drogas, né, pelas razões já lidas aqui. E também não houve a receptação, né? E vendo aí a possibilidade de apuração da falsa identidade. Foi analisado sob esse viés, que é o viés da acusação, né? E da sentença. O tráfico de drogas não uso. O tráfico de drogas, a receptação e a falsa identidade. Então, me reportei àquilo que for objeto da imputação, afastando o tráfico, afastando a receptação pelas razões já mencionadas, os depoimentos mencionados também, e entendendo da possibilidade jurídica de condenar por falsa identidade, mas entendendo da competência dos juizados. Desembargador Carneiro, com a palavra. Excelência, eu peço vênia, eu vou me acostar ao voto da relatora, no caso. Pois não. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, no caso, conheceu, né, do apelo e deu-lhe parcial provimento, né? Então, o voto da eminente relatora foi, embora fundamentação diversa, né, mas também foi pelo parcial provimento do recurso, nos termos do voto da eminente relatora. Não há mais nenhum processo, segundo o roteiro aqui. Encerramos mesmo? Sem mais nenhum? Não, faltam 2 processos que não tivemos ainda o julgamento por unanimidade, né? Encerraram-se os pedidos de vista. Doutora Larissa, qual é o primeiro? Habeas corpus do item 19 do roteiro. Item 19.
Habeas corpus 631860, dígito 54, ponto 2025, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Tayane Cassebe da Silva, paciente Maria Cláudia de Castro Martins. Impetrado o juiz de direito da primeira vara do júri de Fortaleza. Processo de minha relatoria, eu votei pelo conhecimento do habeas corpus e sua concessão. O desembargador Carneiro acompanhou o voto do relator, aguardando-se o voto da desembargadora Lira. Com a palavra, desembargadora. Obrigada. Excelência, eu realmente não tive, não vou dizer que não tive tempo, porque eu não gosto de dizer essa palavra, mas eu não vi esses, tanto o 19, o 40. Pois é, o 19 e o 22, eu ia olhar aqui, Excelência, durante a sessão, mas a sessão foi muito rápida, não deu tempo para eu examinar, e, portanto, o jeito é eu, sem ter nem olhado ainda, pedir vista do 19 e do 22, porque realmente eu não examinei, pensei que daria tempo, mas a sessão foi excelente hoje, e eu vou, o jeito, pedir que eu não examinei nada. Pois não, desembargadora Lira. Então, pede vista do item 19, né? E o 22 também, né? Que seria o outro que não houve votação unânime. Não é isso? Então, o item 29 já chamado e também o 22 que se refere ao outro habeas corpus 632032, dígito 93, ponto 2025, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Também a desembargadora Lira pede vista, fica suspenso o julgamento. Mais algum? Eu acho que hoje nós batemos o recorde, né? Em matéria de terminar antes do sol se pôr, né? Meu relógio são 15h55, 1h55 de sessão, né? Acho que Excelente. faz tempo, ou se não nunca, tivemos uma sessão tão curta assim. Foi a doutora Aline doutor, trouxe mais aqui vezes. celeridade. Trouxe celeridade. Muito bem. Algum registro antes do encerramento? Não. Que as boas-vindas à doutora Eliane, que venha mais vezes. Ela já participou várias vezes, só que normalmente online, né? Presencialmente é a primeira vez. Viu? Seja bem-vindo. Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom final de tarde.